E se fosse possível conquistar novamente aqueles que se foram? Juntos, nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Estamos de volta. Nós estamos hoje comentando dois livros de autoria de Antônio César Perry de Carvalho. São os livros Epístolas de Paulo à Luz do Espiritismo e Centro Espírita, Prática Espírita e Cristã. Então, nós queremos agora, nesse último bloco aqui, né, juntar, né, César? O que Paulo pode ajudar, o que o livro Epístolas de Paulo pode ajudar no Centro Espírita, né? Eu acho que... Por onde será que a gente deveria começar? Fazer um congresso... Eu acho que há quem diga que congresso só serve para os espíritas, né? Que mais ninguém vai no congresso a não ser espírita e para falar as mesmas coisas. Eu não sei se isso é uma realidade. Eu acho que é um pouco de exagero de alguns, não é não? De certa forma, mas tem algum fundamento. É. Porque nós temos observado que os congressos espíritas, eles estão mais voltados ao público espírita. E muitas vezes eu considero até desfocados. Certo. Porque não levam em consideração a característica, a demanda do público-alvo. Então são levados assuntos que às vezes não têm interesse geral. Fala-se muito de ciência, inclusive. Sim. Aí eu pergunto, qual a parcela da população brasileira e espírita que domina o que tem interesse na relação com a ciência? E a outra questão é que os congressos, eles têm uma barreira, que é uma barreira econômica, Sim, né? porque tem um custo, né? Tem um custo e não há como você retirar o custo de um congresso. Sim. Então, só aqueles que têm condições de se inscrever. Então, isso limita. Então, há necessidade, sim, de começarmos a repensar. No período que nós tivemos na presidência da Federação Espírita Brasileira, no 4º Congresso Espírita Brasileiro, que foi promovido em 2014 para comemorar os 150 anos do Evangelho segundo o Espiritismo, ali foram adotadas algumas inovações. Primeiro que o Congresso foi descentralizado. Ele foi feito simultaneamente em 4 regiões do país, para facilitar o acesso e baratear a viagem. Nós tiramos da proposta do Congresso, da infraestrutura, tudo aquilo que poderia encarecer. Certo. Deixamos simples. Valorizamos a presença de expositores das regiões e também fizemos uma proposta que funcionou, em que a pessoa trocava a taxa de inscrição por livros Certo. editados pela Federação Espírita Brasileira. E com isso, inclusive, então, ele levava para casa um valor em livros, que é uma contribuição. Então, há muitas questões e muitas nuances que deveriam ser repensadas com relação aos congressos espíritas. Eu acho que esse assunto seria, esse, por exemplo, desse repensar do Centro Espírita, eu acho que seria interessante. Eu não sei como, né? Porque aí é fácil também a gente falar, tem que fazer alguma coisa. O que fazer para discutir isso num âmbito geral, num âmbito maior, né? Não só, por exemplo, você no seu centro, eu lá no meu centro. Não, fazer alguma coisa, não sei o que poderíamos, mas poderíamos começar a pensar nisso já, né? Há uma experiência que já foi feita há uns anos atrás para se elaborar um documento que virou um livro, Orientação ao Centro Espírita. Foi discutido em nível de Conselho Federativo Nacional da Federação Espírita Brasileira, que lá tem representantes das entidades federativas dos 27 estados. Porém, nós entendemos que isso só não é suficiente, porque nós temos que chegar mais perto da base. Sim. Então, nesse livro aqui, nós estamos retratando algumas experiências que nós vivemos na nossa trajetória de vida espírita e outras que nós estamos conhecendo, visitando, indo direto em centros espíritas com diversas características. Certo. Eu acho que isso é importante. Então, o que está havendo necessidade é de um diálogo mais amplo.
Sim. Por exemplo, isso pode ser começado, eu não sei, você está falando que vai em centros, em vários centros, mas por uma palestra em centros ou em reunir centros e falar sobre o livro? Exatamente. É Só a isso? palestra não resolve. Só a palestra não, Não. né? Tem que haver uma exposição, uma motivação qualquer, mas tem que haver um diálogo. Sim. Nós temos que ouvir as experiências, sentir as realidades. Então, acho que começa pelas direções, a direção dos centros. Isso. Para que eles se conscientizem dessa importância, desse novo comportamento. Exatamente, para que não tenha a influência, às vezes, de uma tendência do dirigente, da maneira de pensar do dirigente, mas que começamos a sentir como é que estão funcionando os centros. Os centros são a base do movimento espírita. Certo. Bom, como que a gente pode adquirir esses livros? O Centro Espírita, Prática Espírita e Cristã é editada pela USE, União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, que facilmente é localizável também pela internet. Tá. E o Epístolas de Paulo à Luz do Espiritismo é a casa editora O Clarim, uma tradicional editora de Matão, fundada por Carbachuto. Também se localiza fácil pela internet. E aqui também nós também podemos indicar a Mundo Maior, editora, que você pode ter acesso pelo site mundomaior.com.br ou ainda pelo telefone da editora, que é 4966-5775. Você também tem acesso a esses livros, porque são livros importantes. Eu acho que individualmente é importante, mas para os centros espíritas, para estudarem, eles podem começar por aí, estudar o livro. Exatamente. Nós temos tido respostas. O Centro Espírita foi lançado há pouco tempo, mas o Epístolas de Paulo à Luz do Espiritismo, ele se esgotou a primeira edição em 2 meses. Muito bom. A editora providenciou reimpressões e ela tem nos dado informação que não só os pedidos chegam lá de centros, de instituições, mas pela internet, muitos pedidos individuais de toda parte do país. Então, é um tema que realmente está demonstrando que é interesse. Muito bom. Eu só agradeço a oportunidade de conhecê-lo. Obrigado. A oportunidade de ter os livros, né? De tomar conhecimento dos livros. Certo. Né? E, assim, sempre à disposição. Muito obrigado. Para nos trazer boas informações e bons livros. Eu deixo a nossa sugestão a todos vocês que estão acompanhando esse programa, que o repensar do Centro Espírita, com fundamento cristão e espírita, e o estudo das epístolas de Paulo, que contém ali princípios semelhantes ao do Espiritismo, são realmente assuntos que devem merecer a nossa atenção, o nosso estudo e a nossa reflexão, adaptando para o contexto de mundo que nós estamos vivendo hoje. Muito bom. Muito obrigada. Obrigado. E se você quiser nos escrever, repensar@tvmundomaior.com.br. E se quiser assistir a outros programas, você acessa youtube.com/tvmundomaior ou facebook.com/tvmundomaior. Nós temos um encontro marcado na próxima semana. Até lá.